Hoje vamos falar sobre o auxílio-doença. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Negreiros e eu sou advogada da Barbieri Advogados. E hoje iremos falar sobre um dos temas mais recorrentes da área previdenciária, o auxílio-doença. Recentemente renomeado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença é o benefício pago aos segurados que se encontram temporariamente incapacitados para o trabalho. Em decorrência disso, não possuem condições de obter o seu próprio sustento, seja por razão de doença ou por acidente, decorrentes do trabalho ou não. Ao segurado empregado, isto é, aquele que possui vínculo trabalhista, o benefício será pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento. Antes desse, o pagamento é feito de responsabilidade do seu empregador. Já no caso dos demais segurados, como por exemplo o contribuinte individual, o pagamento será devido pelo INSS a partir de duas situações distintas. Ou do início da incapacidade, quando o pedido administrativo é feito junto ao INSS antes de transcorridos 30 dias, ou da data do requerimento administrativo, quando o pedido for realizado após 30 dias da data em que se iniciou a incapacidade. E quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que você possa receber o auxílio-doença? Primeiramente, deverá existir a qualidade de segurado. Depois, é exigida uma carência mínima de 12 contribuições ao INSS. Terceiro, será observada se a incapacidade é temporária. E por fim, será necessário que a moléstia seja posterior à filiação ao INSS, exceto nos casos em que o agravamento ou a progressão da enfermidade exista. Mas fique atento! Não será exigida a carência nos casos em que o segurado sofrer acidente de qualquer natureza, acidente ou doença do trabalho, ou nos casos em que a doença esteja prevista em uma lista específica do Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência, conforme o quadro que vemos na tela. Durante o período em que estiver recebendo o auxílio, o segurado poderá ser convocado pelo INSS para realizar uma avaliação de sua condição de saúde, tendo como objetivo a verificação da incapacidade para o trabalho e se ela ainda persiste. No entanto, existem 3 situações em que essa convocação não poderá ocorrer. A primeira delas é quando o segurado for maior de 55 anos e já tenha decorrido os 15 anos do início do recebimento do auxílio. A segunda será nos casos em que o segurado possuir mais de 60 anos. E a terceira é quando o segurado for portador de HIV. Mas e por quanto tempo poderei receber o benefício? Sempre que possível, haverá a fixação do prazo para recebimento do auxílio-doença, que está escrito na carta de concessão que o beneficiário irá receber. Porém, nos casos em que não for possível estipular um prazo, o benefício será pago pelo período de 120 dias contados da sua concessão. Lembramos que o benefício cessará quando houver a recuperação da incapacidade do segurado para retornar às suas atividades laborais, ou, quando for o caso, na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Atenção! O auxílio-doença só poderá gerar estabilidade de 12 meses no emprego quando decorrer de doença ou acidente do trabalho. Nos demais casos, não haverá nenhum tipo de estabilidade no vínculo empregatício. Quanto ao valor a ser recebido como benefício, esse dependerá do caso a caso, tendo em vista que serão levados em consideração o valor e o número de contribuições que cada segurado possui junto ao INSS. Com essas informações, esperamos ter esclarecido pontos importantes e de grande ocorrência sobre o benefício do auxílio-doença. Agradecemos a sua atenção e até a próxima!